Bom dia a todos. Hoje, dia 18 de agosto, estamos começando mais uma aula do componente curricular de Filosofia 4. Vamos dar um passo a mais hoje, né, nos nossos conteúdos. Nós estamos vendo a filosofia contemporânea. Né? Nesse primeiro momento, a gente está vendo os primeiros momentos, né, do que se chama, né, do que se costuma designar de filosofia contemporânea. Tá? E o autor que a gente vai ver na aula de hoje é um daqueles que é considerado talvez o primeiro, né, que faz uma crítica mais contundente a toda a tradição moderna, né, na visão desse filósofo, um filósofo alemão chamado Karl Marx, tá? Ele vai dizer que a sociedade moderna ela já começa errada, né? A primeira grande crítica que o Marx vai fazer é exatamente deixa eu achar aqui, onde é que está? A primeira crítica que o Marx vai fazer a toda a tradição liberal do Estado moderno. Né? Marx é um filósofo que vive praticamente todo o século XIX, era isso que eu estava vendo a data dele aqui. Ele nasce no ano 1818 e vive até o ano de 1883. Né? Então, ele é um daqueles filósofos, assim, junto com Friedrich Nietzsche, no final do século XIX, e o psicanalista Sigmund Freud, né? Que são considerados, assim, os três filósofos que colocam em crise todo o pensamento moderno. Tá? O Marx pela questão econômica, o Nietzsche pela questão ética e o Freud pela psicanálise, né? Que é um inventor, a gente pode dizer assim, né? Dessa ciência do comportamento humano, que é a psicanálise. Mas o Marx é o primeiro grande filósofo, e talvez não, ele é também um dos grandes sociólogos, né, do século XIX, que vai colocar em questão toda a tradição liberal moderna, tá? E para a gente entender um pouquinho do Marx, eu fiz alguns slides aí para mim me orientar, né? Alguns tópicos, né, para mim me orientar, e a gente vai então ver um pouco daquilo que ele diz, o que ele nos diz, né? Acerca, né, das críticas à sociedade moderna, tá? Antes de mais nada, assim, eu preciso fazer uma distinção, tá? Assim, do que significa o pensamento marxista e o pensamento marxiano, tá? Deixa eu projetar aqui a minha tela e a gente já vai ver isso. Então, o Marx, então, é o primeiro crítico ao pensamento liberal no Ocidente, né? Não é o primeiro, também não foi o último, né? O pensamento do Marx, ele consegue perpassar o tempo, né? E aqui vale uma análise interessante, uma informação inicial importante, né? Se Marx estivesse aqui entre nós, certamente o diagnóstico dele seria muito diferente do que foi do século XIX, né? A gente tem que olhar para aquele período e buscar, assim, em compreender a realidade daquele contexto, né, do século XIX. Né? O século XIX foi marcado profundamente por grandes injustiças sociais, né? A sociedade já tinha acabado com aquele modelo de regime absolutista, dos reis absolutistas, que nós vimos lá na aula da semana passada, né? Já havia uma nova ordem em curso, né? As transformações liberais, elas se deram muito fortemente no século XVIII, e no século XIX nós vamos ter a presença muito forte, né, da sociedade industrial, né? Esse é o contexto que o Marx vive. O Marx viveu nos três países, né, que mais desenvolveram a indústria, né, que foi a Inglaterra, a França e a Alemanha, né? Então, nesses três países, né, toda a experiência do pensamento que o Marx faz, né, e que depois deriva do seu pensamento, né, ela tem como referência esse contexto da sociedade industrial, né? É claro que nós vivemos hoje uma sociedade que, em muitos lugares, ela ainda não se industrializou, em alguns lugares ela está passando por um processo de industrialização, e em alguns lugares a industrialização nunca aconteceu, né? Então, nós temos aí vários lugares da África, por exemplo, né? O próprio Brasil, né? O Brasil vem se desindustrializando recentemente, né? A indústria perde um pouco do seu papel, né? Mas a noção de trabalho que o Marx faz, né? A análise que ele faz, né, das relações de trabalho, elas ainda são muito atuais, né? Tem muita coisa do pensamento do Marx que não serve para nós hoje, mas tem muita coisa do seu pensamento, principalmente do seu método, né,
que a gente pode, método no sentido de fazer análise científica da sociedade. Não esqueçamos que Marx é um sociólogo também, ele desenvolve um método de análise científico da sociedade, analisando alguns aspectos da sociedade, tá? E isso ainda é válido, isso ainda pode ser feito hoje, tá? Marx é o inventor, vamos dizer assim, né? Não somente ele, né? Mas ele dá uma visão para isso, né? Daquilo que nós conhecemos hoje por comunismo, tá? Mas eu não quero transformar vocês em comunistas. Eu não sou comunista, tá, pessoal? Que fique bem claro isso agora, né? Na primeira aula. Eu não quero transformar ninguém em comunista, né? Não é esse meu objetivo. Eu não quero doutriná-los com o pensamento de Marx, tá? Muito pelo contrário, eu quero esclarecer aí pontos do seu pensamento que são importantes daquele contexto, né? E a gente vai ver por que ele é um pensador tão importante na história do Ocidente, tá? Tá certo isso? Feita essa ressalva inicial, tá? Eu não quero convencê-los de nada, eu não quero doutriná-los de nada, certo? A gente vai tentar analisar cientificamente, né, o pensamento do Marx, vendo suas potencialidades e os seus limites, certo? Muito bem. Então, uma primeira distinção que a gente tem que fazer, pessoal, é o seguinte, né? Aqui eu coloquei o volume, né, de uma das obras originais do Marx, né, Das Kapital, né, que quer dizer O Capital, que é um volume, talvez o mais completo livro que fala sobre o capitalismo. Se Adam Smith lançou as bases da sociedade capitalista, né, no seu livro A Riqueza das Nações e na Teoria dos Sentimentos Morais, né, defendendo, né, que o mercado é um lugar de exercício, né, da justiça e da prudência, né, um lugar de exercício também da empatia, o Marx ele faz uma análise científica da sociedade, tomando como referência o capital, né? O que o capital faz na sociedade, certo? Esse termo, marxismo, é um termo que designa o pensamento do Marx e do Engels, né, que era um parceiro intelectual do Marx, né? Mas não só, né? O termo marxismo ele também serve para a gente compreender, né, as diferentes correntes que se desenvolveram, as correntes de pensamento, né, que se desenvolveram a partir do Marx, né? Então, a gente pode... tem uma corrente de pensamento do Marx, né, talvez tem filósofos vivos ainda hoje, né, por exemplo, Jürgen Habermas, né, que é um filósofo alemão também, que é um herdeiro do pensamento do Marx, né? Mas é claro que ele faz uma leitura do Marx tomando como referência o seu método. Uma das grandes vantagens do pensamento do Marx é exatamente isso. Ele é um método que permite você fazer diagnósticos do tempo, diferentes diagnósticos em diferentes tempos, né? A teoria crítica, né, que é a corrente filosófica que hoje mais faz uso desse tipo de método, né, da qual faz parte esse filósofo alemão vivo, Jürgen Habermas, né, é uma corrente que ela diz exatamente aquilo que as pessoas que muitas vezes reduzem o pensamento do Marx, né, o comunismo, ela defende exatamente o contrário do que esses dogmáticos afirmam, né? Os marxistas contemporâneos, a gente pode dizer assim, eles vão dizer que é preciso a gente ir fazendo diagnósticos do tempo presente. Tá dando para entender isso, pessoal? Né? Então, a gente usa um método do Marx, né, um método do materialismo histórico, né, que depois a gente vai ver o que significa o materialismo histórico, para a gente fazer diagnósticos do nosso tempo, tá? Não é a gente querer impor o comunismo, né, transformar a sociedade toda ela em socialista, acabar com a propriedade privada, né? Não é isso. Mas é a gente fazer uma análise social da realidade hoje a partir das categorias, a partir dos conceitos que o Marx utiliza para compreender a sociedade. O Marx faz isso com a sociedade do século XIX, principalmente, né, a partir da observação que ele faz do que acontece, né, no interior da Alemanha, no interior da França, nas indústrias da Inglaterra, né? É a partir da observação dessa realidade que ele faz o seu diagnóstico do tempo, né? É claro que hoje nós olharmos para lá o século XIX e querer ou trazer o pensamento do Marx, o diagnóstico do tempo que o Marx faz lá do século XIX e aplicar na sociedade de hoje, não vai dar certo. O Marx sabia disso, né?
O Marx sabia que não teria como você aplicar aqueles conceitos do século XIX para outras épocas, né? Porque ele acreditava numa dialética da história, que a história ia se transformando, ela ia passando por rupturas, né? Marx também é um hegeliano, certo? Lembra que eu falei do Hegel na semana passada? Não, acho que não foi na turma de vocês, né? O Hegel é o filósofo que cria o termo, né? O termo modernidade, né? Que é esse período que o Marx está vivendo aqui, né? E ele vai dizer que a história ela é um contínuo ir e vir de diferentes ciclos, né? Vai passando por grandes transformações, né? Por exemplo, os modos de produção, né? Que é uma das grandes marcas do pensamento de Marx, né? Que é a ideia de dizer que conforme a sociedade foi evoluindo nos seus modos de produção, as pessoas passaram a pensar de forma diferente, né? Então, os povos primitivos pensavam de um jeito porque eles tinham um modelo de produção econômica, né? Vamos dizer assim. Na Idade Média, as pessoas pensavam de um jeito, né? Porque o sistema econômico, o feudalismo, era daquela forma, né? Então, hoje, nós podemos dizer que as pessoas pensam do jeito que pensam, muito em função do modo de produção que nós temos hoje, que ainda é capitalista, mas que tem algumas transformações bem importantes em comparação ao capitalismo que o Marx presenciou lá no século XIX. Tá? Então, é isso que a gente precisa ter clareza nesse primeiro momento. Tá? Então, uma coisa é o pensamento do Marx, propriamente do Marx, e a gente chama de pensamento marxiano, né, que é o pensamento que o Marx desenvolve lá no século XIX, e aqui nós temos essa síntese, né, essa grande obra do Marx chamada O Capital, né, O Capital. Né? E uma coisa é o pensamento marxista, né, que é aquele pensamento relativo aos desdobramentos, ao desenvolvimento do pensamento do Marx. Tá? O que nós vamos ver na aula de hoje é o pensamento marxiano, do próprio Marx. Tá? Então, é um pensamento ainda lá do século XIX, mas que a gente vai ver como ele é crítico da sociedade liberal, que tem muito a ver com aquilo que nós vimos na semana passada, tá? Com os pensamentos do John Locke e do Adam Smith. Né? O Marx vai se posicionar contra esses dois autores. Né? Ele vai dizer que esses pensadores, eles tentaram fazer algo, mas que não deu muito certo. Tá? Bom, um dos conceitos que o Marx desenvolve, e é um conceito bem do século XIX, é o conceito de economia política. Tá? O que significa a palavra economia? Primeiro, a palavra economia vem do grego, né? Ela é a junção de duas palavras gregas que formam a palavra oikonomia, né? Só que se a gente for analisar o significado de cada uma dessas palavras de modo isolado, a gente vai entender algo bem estranho. Entender não, a gente vai ficar um pouco assim surpreso, né, com o significado da economia, do que significa economia, tá? Muito bem. Então, o que significa a primeira palavra? Oikos. Oikos é a casa ou família, entendida como unidade de produção. Agricultura, pastoreio, edificação, artesanato, trocas de bens entre famílias ou trocas de bens por moeda. Né? A organização dos gregos, pessoal, ela era uma organização muito, muito diferente daquilo que a gente faz hoje. Né? Todo mundo tem... imagine o seguinte, ó. Imagine que a casa de vocês, o lugar que vocês vivem, é responsável por tudo o que precisa nessa casa. Estão entendendo? Então, geralmente, a casa aqui não é no sentido assim da edificação casa, somente casa, né? Mas é uma unidade de produção. É como se fosse assim, os antigos, né? Principalmente na Grécia Antiga, ainda antes da noção de polis, antes das cidades-estado na Grécia Antiga, o que predominava era uma organização em casas. Então, a casa era o lugar onde se produzia os alimentos, era onde se cultivava os alimentos, literalmente se cultivava os alimentos, plantações, né? As roupas eram fabricadas ali, né? Os tecidos eram procurados eram tecidos ali mesmo, literalmente eram tecidos, eram feitos. Dentro da casa existiam teares, né? Dentro da casa existiam, né, grandes espaços para a preparação dos alimentos. A casa também correspondia ao terreno, um terreno à sua volta, né, para o pastoreio, né, a fabricação dos bens, dos utensílios domésticos, né, desde, por exemplo,
os jarros, os pratos, né, os talheres, vamos dizer assim, né? Tudo isso era produzido dentro de um determinado lugar, né? E a família vivia nesse lugar. E essa família tinha um chefe da família, né? E esse lugar, então, ele vivia dessa forma. As relações econômicas, vamos dizer assim, elas eram apenas de trocar uma coisa por outra, ou algum bem por moedas, né? Que também serviam para troca, para compra, vamos dizer assim, né? De outros produtos. Mas isso de modo muito rudimentar. O principal era a agricultura, o pastoreio, né, a construção das suas casas, né, dos artesanatos. Os artesanatos eram... O que eram os artesanatos, né, pessoal? Eram os utensílios, os jarros, as panelas, né, os pratos, né? Esses eram os utensílios, eles eram todos eles fabricados, literalmente, em lugares próximos da casa, né? Eu poderia ter colocado aqui, né, mas eu fiz uma visita no site com uma turma do primeiro ano, se não me engano, na turma da administração. Então, era um site que você visitava, assim, fazia uma visita virtual dentro de uma oikos grega, né? Então, ali, esse era o modelo, né, de organização econômica, vamos dizer assim, dos gregos, ainda antes do surgimento da filosofia, né? E o nomos era... O significado da palavra nomos quer dizer regras, né? O acordo convencionado entre seres humanos e por eles respeitado nas relações sociais, né? O que significaria isso, nomos, né, pessoal? Nomos era assim, era como se fossem os nossos costumes, né? Ninguém pode mexer nas coisas dos outros, ninguém pode roubar a propriedade do outro, ninguém pode invadir a oikos do outro, né? Então, existia a economia significava as normas de convivência entre essas casas, tá? Isso era a economia. É daí que deriva a ideia de economia, tá? Então, a economia é o conjunto de normas de administração da propriedade patrimonial ou privada, dirigida pelo chefe da família, o déspotes, né? É daí que vem a palavra déspota, né? Um déspota é um sujeito autoritário, uma pessoa que tem poder absoluto dentro dessa casa, vamos dizer assim, certo? Então, em distinção à economia, os gregos inventaram a política, que é a separação do espaço privado, da casa, né, do espaço público, das leis e do direito, que é a polis, tá? Então, as regras da casa é uma coisa, as regras do que é público é outra, é a política, tá? Essa é a primeira distinção que a gente tem que ter clareza, tá? Então, quando a gente ouve a palavra economia política, tem alguma confusão no meio, né? Como que o espaço público da política pode interferir nas questões de economia, que tem a ver com a vida privada? Essa é a primeira crítica que o Marx vai fazer, né? É possível a gente falar numa economia política, né? Por isso que, com base nessa reflexão, que o Marx escreve esse livro aí, né? Contribuição à crítica da economia política. Marx vai dizer o seguinte, né? A crítica da economia política consiste em mostrar que, apesar das afirmações greco-romanas e liberais, os liberais também defendiam isso, o liberalismo do século XVII e XVIII, né? Que uma coisa é a economia e outra coisa é a vida política. O Marx vai dizer o seguinte, olha, na verdade, nunca se conseguiu realizar, de fato, a política nunca conseguiu realizar uma diferença clara entre ambas, né? Isso quer dizer o quê, pessoal? Que mesmo que a política seja supostamente o lugar da discussão pública, dos interesses públicos, o que vai para a política é o interesse da casa, o interesse particular. Tá dando para entender isso, pessoal? Conseguem perceber? O que o Marx vai dizer é o seguinte, ó, os políticos, na verdade, eles estão ocupando o espaço público para defender os seus espaços privados, para defender as suas regras, defender as suas normas, tá? O Marx, o primeiro filósofo, vai dizer o seguinte, olha, os estados surgem para atender os interesses privados de determinadas classes sociais. Tá dando para entender isso, pessoal? Conseguem perceber? A crítica que o Marx vai querer dizer é que, por mais que historicamente se defendeu a ideia de que o espaço público é um espaço separado do espaço privado, isso não é verdade, né?
Porque quem acaba ocupando o espaço público são pessoas que vão defender interesses privados, defender os seus próprios interesses. Tá dando para entender, pessoal? Estão aí, gente? Estão me ouvindo? Conseguem entender isso? Oi, pessoal, estão me ouvindo? Sim, senhor. Então, a primeira crítica que o Marx faz à sociedade capitalista do século XIX é a seguinte, né? Quem está ocupando o espaço político são pessoas do campo privado que buscam aplicar no Estado os seus interesses, que querem transformar o Estado também com um interesse privado. Tá? Então, essa é a primeira crítica. E aí o Marx vai se perguntar assim, né? Mas, deixa eu voltar. Há um vínculo, eu esqueci de falar isso, é bem importante. Há um vínculo entre o interesse econômico e o interesse político. Ou seja, a economia, que deveria ser a regra do jogo das questões econômicas, portanto, das questões privadas, a regra dessa vida privada, ela se transforma, melhor dizendo, em regra para a vida política, para a organização do Estado. Então, vejam bem, o Estado, essa é a crítica do Marx, o Estado na sociedade moderna surge para defender os interesses privados de determinados grupos sociais. Tá dando para entender isso, pessoal? Então, aquela visão assim, ó, olha que coisa maluca, né? Como tem gente assim simplista nas suas análises. Tem gente que diz assim: "Ah, o Estado serve para atrapalhar a livre iniciativa". A crítica do Marx é exatamente o contrário disso. Os marxistas vão dizer que o Estado surge exatamente para atender os interesses de determinados grupos da sociedade, os interesses econômicos de determinados grupos da sociedade. Né? Então, o Estado, ele seria assim, o Estado seria como se alguém que estivesse a serviço não da política, que é a arte dos fins públicos, mas o Estado está a serviço dos interesses privados de determinados grupos privados, grupos econômicos, ligados muito ao campo econômico. Tá? E aí o Marx vai fazer essa grande pergunta, né? Por que o vínculo entre o poder econômico e o poder político permanece invisível aos olhos da maioria? Né? As pessoas, de modo geral, elas não conseguem perceber esse vínculo. Né? Elas não conseguem perceber esse vínculo. Que o poder econômico, na verdade, ele está sempre associado ao poder político. Né? Que o poder econômico ele está assim, determinando o poder político. Né? E ele o Marx chega a essa conclusão a partir de duas grandes perguntas, né? Primeiro, como que surgiu o Estado? E a gente viu, né? O Estado surge quando as pessoas na sociedade, os liberais defendem isso, né? O Estado surge por duas razões. Primeiro, para garantir os direitos e segundo, para garantir aquela lógica de mercado que o Adam Smith defendia. Né? Então, o Estado surge assim, né? Mas aí o Marx se pergunta, né? Como que os homens passaram da submissão ao poder pessoal, né, visível de um senhor, à obediência ao poder impessoal e invisível de um Estado? Ou seja, na visão do Marx, na constatação dele, as pessoas elas não se dão conta de que o Estado também exerce um poder sobre nós, só que é um poder impessoal. É diferente, por exemplo, do poder de um rei, o poder de um déspota lá nas oicos da Grécia Antiga. Né? É diferente. O Estado exerce um poder invisível, impessoal, que a gente não percebe. Mas a gente acaba se submetendo a esse poder, né? Sem muitas vezes se perguntar por quê. Né? A gente não sabe por que isso. Né? Uma segunda pergunta, né? Por que o vínculo entre o poder econômico e o poder político não é percebido pela sociedade? E, sobretudo, por que não é percebido pelos que não têm poder econômico nem político? Né? Talvez os que têm poder econômico e os que têm poder político percebem que há um vínculo. Por isso que eles estão querendo sempre... Vocês devem perceber isso, né, gente? Algumas pessoas se aproximam muito da política por algumas razões. Né? Ou pelo seu poder, que ela concede, ou pelos seus interesses econômicos. Né? Por que as pessoas não conseguem perceber esse vínculo? Né? Por que ainda existem pessoas que não conseguem perceber esse vínculo, né?
E principalmente quem não tem poder econômico e nem tem poder político, né? Principalmente essas pessoas, elas não conseguem perceber que há esse vínculo. Tá? Bom, então essa é a primeira parte, né? Então essa é a crítica à economia política, né? Essas são as perguntas que o Marx faz, né? Por que as pessoas não conseguem perceber esse vínculo, né? Até porque é uma grande, assim, é uma grande contradição, pessoal. É uma grande contradição. Como é que a economia pode se transformar em política? Né? Isso não existe. A política tem uma finalidade, a economia tem outra. A política é a finalidade pública. A economia tem a ver com as regras da vida privada, da administração da casa das pessoas. Por que na modernidade surge a economia política? É contraditório. Isso não existe. Não faz sentido. E se existe, daí é o absurdo. Daí é o absurdo que o Marx faz, né? Por isso a sua crítica à economia política, né? Bom, mas então quer dizer que o reino dos fins públicos, o campo da política, vai se submeter ao reino da economia, da vida privada, né? É isso mesmo? Essa é a pergunta que o Marx faz. É isso mesmo que deve acontecer? Bom, então nós temos um problema. E quem não tem poder econômico faz o quê? Né? Que no século XIX, na época que o Marx viveu, era a grande maioria. Né? Quem não tem poder econômico vai fazer o quê? Né? Vai ficar assistindo? Vai ficar submetido à lógica do interesse político dessa classe que tem poder econômico? Né? Essa é uma pergunta a se fazer. Né? Bom, seguindo, né? Então, esse é o primeiro passo aí do pensamento do Marx, né? Até aqui, pessoal, alguma pergunta, algum comentário, algo que vocês gostariam de perguntar? Está compreendido isso, pessoal? Alguma pergunta no chat? Ah, Bernardo, ouvindo, por enquanto de boa. Beleza, muito bem. Modos de produção. Eu não sei se vocês estão tendo sociologia com o professor Fernando? Sim. Eu não sei se ele já falou para você sobre os modos de produção. Primitivo, feudal, primitivo ou tribal, feudal, capitalista. Não sei se ele falou isso já sobre vocês, para vocês. Acho que não, senhor. Então provavelmente ele vai falar com mais detalhes, né? O Marx, ele é um grande estudioso dos modos de produção ao longo do tempo, tá? O Marx, ele assim, o que ele sugeriu como possibilidade, né, para a história humana, que era uma comunidade, uma sociedade comunista no futuro, né? Ele tira isso ele tira essa conclusão a partir da análise dos modos de produção ao longo do tempo, né? Então, assim, a mais completa análise econômica da história foi produzida pelo Karl Marx, né? O Marx era um economista também, de formação, né? E apesar de ele ter uma formação também em filosofia, o Marx era doutor em filosofia. E a tese de doutorado dele, pessoal, olha que coisa interessante, né? A tese de doutorado do Marx era sobre Demócrito, um filósofo pré-socrático, né? E o Demócrito é um atomista. O que significa um filósofo atomista? Para o Demócrito, só existe um mundo material. Não existe nada além da matéria. Não existe um mundo futuro imaginário, né? Uma sociedade, assim, um mundo como se a gente fosse para o céu, alguma coisa do tipo. Não. Também não existe nada antes desse mundo aqui e agora, né? O Demócrito é um filósofo, então, materialista. É um filósofo atomista, no sentido de dizer que nós não temos nenhuma origem sobrenatural, divina, coisa do tipo, né? E ele é um filósofo materialista, porque ele acredita que nós somos somente matéria. Nós só somos aquilo que estamos aqui agora, né? E o Marx se inspira, obviamente, né, por essa perspectiva do Demócrito, e ele faz uma análise dos modos de produção ao longo do tempo, tá? E uma das conclusões que ele chega é a seguinte, né? Os seres humanos, eles distinguem-se dos outros animais, não porque eles são dotados de consciência, né? Nós seríamos supostamente animais racionais,
Nem porque nós somos naturalmente seres sociáveis e políticos, né? Animais políticos, mas porque nós somos capazes de produzir as condições da nossa existência material e intelectual. Ou seja, somos nós mesmos que produzimos a nossa existência. Isso é ser materialista. Isso é ser atomista, né? Nós construímos as nossas condições. Nós somos capazes de produzir as nossas condições, né? Material e intelectual, né? Ou seja, nós somos aquilo que estamos fazendo nesse mundo, né? Os seres humanos, eles são produtores, né? Eles produzem, eles são o que produzem e são como produzem. Tá meio abstrato isso, né? Deixa eu trazer um exemplo para vocês. Já assistiram o filme, ou já ouviram falar da Coco Chanel? Alguém já ouviu falar da Coco Chanel? Já viram falar da marca Chanel? Acho que só a Eduarda tá aí de menina, né? Já ouviram falar da Coco Chanel? Da marca já. Mas nunca ouviram falar da história da Coco Chanel? Se não, eu sugiro que vocês, quando tiverem tempo e interesse, assistam esse filme aqui, ó, Coco antes de Chanel, né? Conta a história dessa figura, Coco Chanel. A Coco Chanel, ela era uma dançarina, uma costureira de profissão, de interesse mesmo, ela gostava de costurar, e ela era uma dançarina num cabaré. Vamos usar um nome, né, mais contemporâneo. Ela era quase como se fosse uma garota de programa, né? Ela era uma acompanhante, vamos dizer assim, tá? Mas ela não gostava disso, ela odiava, né? Essa ideia de ir para uma casa de evento, dançar e tal, né? E os homens estarem dando dinheiro para ela dançar, e alguns queriam, né, poder ficar com ela, sair com ela, né? Se relacionar com ela, assim, pagando para ela, né? E aí ela fazia isso porque ela tinha saído da casa da família, né? E ela queria levar uma vida mais autônoma. A história dela se passa aí no começo do século XX, né? Acho que ela nasceu ainda no século XIX, né? Acho que não mais, né? Mas eu sei que esse período aí dos anos 20, dos anos 30, né? Ela é francesa, né? E é o período que ela vive, né? E tem assim, esse filme é recheado de cenas interessantes, né? Mas tem algumas aí que vale a pena a gente pensar. E tem a ver com isso que eu estou falando, que tem a ver com o pensamento do Marx, né? Inclusive, tem uma passagem do filme que mostra ela lendo um livro do Marx, né? É bem interessante isso, né? Só para quem estudou um pouquinho mais, consegue entender por que ela estava ali com aquele livro, né? E o que acontece com ela depois, né? Mas ela foi uma revolucionária, né? Uma revolucionária porque, assim, como ela tinha esse hábito de acompanhar os homens, né? Ela frequentava muito, era algo muito nobre nessa época, né? Não lembro o nome agora, mas era aqueles, onde acontecem as corridas de cavalo, né? Não lembro agora bem, tem um nome para aquilo, né? Hipódromo? Hipódromo. Quem foi que falou aí agora? Eu, Tainan. Tainan, esse mesmo, hipódromo, Tainan. Muito obrigado. E ela ia assistir lá as corridas de hipismo, né? E vocês sabem, até hoje tem esse hábito, né? As mulheres que frequentam os hipódromos, elas vão com chapéus, elas usam chapéus, assim. E esses chapéus, eles eram todos ornamentados, até hoje são ainda alguns, né? Todos ornamentados, né? As mulheres que iam nesses hipódromos, elas eram assim, estavam a serviço dos homens, né? Tinha até tem uma cela especial para as mulheres, né? Vocês já devem ter visto isso, né? Existiam umas celas, né? Eles chamavam de selim, uma cela própria para as mulheres. As mulheres sentavam de lado no cavalo, elas não podiam abrir as pernas, né? E aí, a Coco Chanel, ela frequentava esses espaços e ela achava aquilo um absurdo, bizarro, ridículo, né? Aquelas mulheres com aqueles enormes chapéus, né? Todo cheio, né? De tecidos e pedras, né? E tal. Quanto maior o chapéu, mais status a mulher tinha. E ela resolve quebrar um pouco esse paradigma, né? Ela frequentava esses lugares, mas ela começou a usar um chapeuzinho de abarreta, curtinho. Aquele chapeuzinho de cata-ovo, já devem ter ouvido falar essa expressão, né? Mas era um chapéu de aba curta, reta, em cima reto também. Um pequeno enfeitezinho na frente, só para destacar um pouco, né? Uma certa sutileza feminina, né?
Era um chapéu assim. Ela começa a usar aquele chapéu, né? Outra coisa, as mulheres, elas usavam esses chapéus muito para esconder os seus cabelos. Elas faziam enormes penteados, assim, né? E a Coco dizia, mas que absurdo, né? Por que uma mulher tem que estar fazendo tudo aquilo no cabelo, gastar um tempão para, né, para preparar o cabelo, para colocar um chapéu enorme na cabeça, para ficar lá de enfeite para os homens, né? E ela resolve, e aqui está, vocês já devem ter ouvido falar, né? Existe um corte feminino chamado corte Chanel, que é aquele corte, assim, que o cabelo da mulher liso, né? É só feito um corte, assim, reto, né? Quase reto, ou quase reto, né? Ela faz aquilo, ela mesma corta o cabelo dela. Um dia ela pega uma tesoura e corta o cabelo. E aquilo ali é o corte de cabelo dela. Então, vocês imaginem o impacto, né? Que causava na sociedade da época uma mulher assim. Além de ela ser uma costureira. Ela criaram linhas de roupas específicas para as mulheres, né? E roupas que fossem confortáveis para as mulheres. Porque como é que eram as roupas das mulheres nessa época? Eram roupas para enfeitá-las, para ornamentar os seus companheiros, né? A mulher mais ornamentada, vamos dizer assim, significava a mulher mais rica. Geralmente acompanhava o homem mais rico, né? E aí ela dizia assim que aquilo era um trambolho, atrapalhava, a mulher não tinha mobilidade, era totalmente desconfortável para a mulher. E ela desenvolve uma linha de roupas para as mulheres, né? Ela era costureira. E aí ela enriquece com isso, ou seja, ela se transforma, o trabalho dela passa a ser resultado daquilo que ela mesma é. Está entendendo, pessoal? É isso que o Marx quer dizer, né? O Marx vai mais longe, o Marx vai dizer assim que o trabalho é o que caracteriza o ser humano. O que mais define um ser humano é o seu trabalho. É o modo como ele produz coisas, né? Só que no meu trabalho, eu preciso colocar um pouco de mim no meu trabalho, tá? Quando eu estou fazendo algo, eu estou exercendo uma atividade, eu estou colocando um pouco da minha personalidade naquele trabalho, né? Algumas coisas são tão fortes, alguns trabalhos são tão fortes, por exemplo, o caso da Coco Chanel, né, que leva, inclusive, o nome dela, né? O corte Chanel, né? O penteado Chanel, né? A roupa, o perfume, tudo aquilo tem o nome dela, né? E essa marca, ela perpassa de geração em geração, né? Então, quando o Marx diz que nós somos os produtores da nossa humanidade, é sobre isso que ele está dizendo, né? É que aquilo que a gente faz, a gente deve se identificar com o que a gente está fazendo. A gente deve fazer algo e aquilo que a gente está fazendo significa resultado da minha própria produção, tá? Isso interfere nas minhas condições intelectuais também da minha existência, tá? Então, só que o inverso também acontece, né? A produção das condições materiais e intelectuais da existência, elas não são escolhidas livremente pelos seres humanos, mas elas estão dadas objetivamente, independente da nossa vontade. Ou seja, nós vivemos numa sociedade em que muitas das condições materiais e intelectuais já estão dadas, para alguns mais do que para outros, tá? Então, se a gente quer efetivamente fazer algo, a gente teria que, assim, ir muito contra o sistema do que está posto aí, né? É o caso da Coco Chanel, né? Ela foi tão forte que ela criou algo novo, ela mudou aquilo que estava aí, né? Tamanha a sua força, tamanha a sua própria humanidade, né? O Marx se dá conta de um fenômeno, né? Que ocorre na sua época, tá? O Marx, muito jovem, com 25 anos, ele já era doutor em filosofia, né? Desempregado, né? Como muitos dos doutores de filosofia até hoje, né? Nessa idade, que se formam muito jovens, geralmente eles são desempregados, eles não têm o que fazer. Mas o Marx, ele acaba conseguindo um trabalho de editor de uma revista, né? E quando ele está na verdade, é um editor de um jornal, né? Primeiro dia que ele está trabalhando, estão vendo aqui a imagem? Conseguem ver uma imagenzinha aqui embaixo no canto inferior direito? Tem um lenhador ali cortando uma árvore, né? Primeiro dia que ele está lá no jornal, acontece uma coisa. Ele tem que fazer um editorial, né, se posicionando, mostrando a posição no jornal, sobre a prisão de um camarada
que estava cortando lenha numa floresta. Como assim? O que isso tem de relevante, pessoal? Imagine o seguinte, estamos no século XIX, na França. As pessoas que viviam no meio rural, no interior, no campo, né? Historicamente, como que elas viviam? Não tinha ar-condicionado, não tinha nenhuma forma de calefação ainda eficiente. A melhor forma era as lareiras, o aquecimento, né, com lenha. E aí os camponeses, eles saíam pelos matos catando, derrubando árvores, né, preparando lenha para o seu inverno, né, para botar na sua lareira, né, para preparar os seus alimentos, né, enfim, eles precisavam da lenha. Historicamente, esses lenhadores, eles iam pelos campos e catavam a lenha e traziam para sua casa e ponto final. Mas lá, um belo dia, um lenhador saiu pelo mato para catar a sua lenha e quando estava lá cortando uma árvore, chegou a polícia e o prendeu. Porque ele tinha invadido uma propriedade privada e agora aquilo que ele estava fazendo era considerado roubo. O avô dele pegou lenha naquele mato, o pai dele pegou lenha naquele mato, provavelmente o bisavô dele fez isso também. Ele estava lá catando lenha no mato. O que mudou com ele, pessoal? Estão me ouvindo? Estão conseguindo me entender aí, pessoal? O que mudou na vida desse lenhador? Mudaram as condições materiais da época. Surgiu a propriedade privada. Aquele mato já não era mais um mato coletivo, que as pessoas podiam ir lá e pegar o que bem entendiam, as frutas, a lenha, mas o mato passou a ser uma propriedade privada. Alguém cercou aquele mato. Cercou não no sentido de, assim, fazer uma cerca, mas no sentido de ser o proprietário daquela área. E aquele lenhador passou a ser, daquilo que historicamente ele fez, ele passou a ser considerado um criminoso. Ele não virou um criminoso, ele não se transformou uma pessoa do mal da noite para o dia. Mas o que mudou foram as condições históricas, né, que interferem na nossa vida, né? Muito daquilo que nós somos é resultado das condições materiais em que nós estamos inseridos. Muito daquilo que nós pensamos é resultado das condições materiais que nós estamos inseridos, né? Nós somos e pensamos muito daquilo a partir daquilo que está à nossa volta, tá? Então, para a gente entender por que as pessoas pensam da forma que pensam, a gente precisa observar qual é o seu modo de produção, né, naquela sociedade, tá? Então, esse é um exemplo, né? Esses coletores de gravetos no interior da França, eles passaram de simples moradores do interior para criminosos, com uma mudança, né, com o surgimento da propriedade privada, né, que é uma mudança profunda, né, no modo de produção da sociedade capitalista, né? Bom, é isso que tem a ver com um pouco isso que eu estava falando, né? A produção e a reprodução, os modos de produção, então, o que são, né? É a maneira como a gente produz e reproduz as condições da nossa existência. Se realizam através, portanto, do trabalho, da relação com o homem com a natureza, da divisão social do trabalho, né? Do intercâmbio, da cooperação e da procriação, a instituição da família, né? E do modo de apropriação da natureza, a propriedade. Ou seja, a maneira como a gente se apropria da natureza, né? Quando você determina lá que uma área de terra, ela é uma propriedade de alguém, né? Imagine o seguinte, né, pessoal? Por isso que está sempre em disputa, né? É uma disputa, assim, que a gente não vê uma solução rápida para isso, né? A questão das terras indígenas no Brasil, né? A gente pode dizer que essa é a grande questão hoje da sociedade brasileira, né? Até 1988, as áreas indígenas elas eram consideradas propriedade do Estado. Ou, melhor dizendo, elas eram consideradas terras devolutas, terras que não tinham donos, né? A partir da Constituição de 88, as terras indígenas passaram a ser do Estado e quem cuida delas são os índios. Essa é uma coisa que a sociedade não sabe, muitas pessoas não sabem, né? A terra dos índios não é deles, ela é uma propriedade brasileira. Quem cuida dela são os índios, né? Então, a maneira como nós estamos até agora tentando resolver essa questão indígena é dessa forma, né? Bom, mas enfim, isso é só um parênteses, né?
Bom, um outro tópico do pensamento do Marx, nosso tempo voa, é o materialismo histórico. O materialismo histórico, pessoal, é um método de análise da sociedade, né? Acho que eu coloquei aqui. É um método científico de análise da sociedade, né? De análise social. E por que é um método, né? O Marx vai dizer que o modo de reprodução de vida material determina o desenvolvimento da vida social, política e intelectual em geral, né? Ou seja, o modo de produção capitalista que nós temos hoje, ele interfere na nossa maneira da gente viver socialmente, política e intelectual das pessoas, né? Então, o modo de produção é ele o responsável, e a gente chega a essa conclusão a partir desse método de análise da sociedade, né, que o Marx desenvolve, pelo seguinte, né? A maneira como as pessoas pensam não é uma maneira própria do seu pensamento, mas tem muito a ver com o modo de produção que nós estamos vivendo. Então, nós pensamos como capitalistas, não porque naturalmente nós somos capitalistas, mas porque o modo de produção que nós estamos inseridos é capitalista. Então, assim, eu já ouvi muita gente dizer assim, né? Ah, mas não tem como a gente ser contra o capitalismo. Bom, a sociedade vive num modelo capitalista há 300 anos, 400 anos no máximo, né? Antes não era capitalismo. O que me garante que futuramente não possa ser outra coisa, né? O Marx comprova isso mostrando, olha, durante milhares de anos a sociedade viveu no modo de produção de coleta. Durante mais de 1000 anos a Europa viveu no modo de produção feudal. Até hoje, no século XXI, pessoal, existem pessoas que não conhecem capitalismo, não vivem a sociedade capitalista, né? Os povos mais primitivos, né? No interior da Oceania, das ilhas da Polinésia, da África, né? De regiões da África, assim, que vivem em modo plenamente tribal ainda, né? Povos no Brasil, né? No interior da floresta amazônica, que não tiveram contato com seres humanos capitalistas, para eles não existe capitalismo. Não existe modernidade, não existe contemporaneidade, não existe nada disso, né? Elas pensam conforme aquele modo de vida que elas estão levando, né? Então, não dá para a gente querer dizer assim que a sociedade, eu concordo com isso, né? Essa sociedade capitalista, ela trouxe muitos benefícios, mas trouxe muitos prejuízos, né? Vocês sabem que os países capitalistas enriqueceram também à custa de destruição de recursos naturais, né? Vide o exemplo da Europa, né? A Europa, ela dizimou as suas florestas para desenvolver as suas indústrias, né? Que eram primeiro movidas a carvão, né? As linhas de trem eram movidas a vapor, tocados antes ainda, né, do diesel e de outros combustíveis, elas eram tocadas com lenha, né, a vapor. Esse progresso, né, dos países mais desenvolvidos hoje, os países mais ricos, né, o grupo dos países mais ricos, ele foi construído à custa de esgotamento dos seus recursos naturais, né? Então, e aí que vem a questão, assim, esses países que são muito ricos hoje, eles são os países mais influentes no campo político hoje também, né? Então, você vai ter lá a China, os Estados Unidos, a Alemanha, a Inglaterra, a França, né, a Itália, os países que compõem lá o grupo dos 8 países mais ricos do mundo, eles são os países mais ricos do mundo e os países mais influentes do mundo, né? Bom, mas enfim, isso é só para mostrar para vocês, né, que como que o materialismo histórico ele serve para a gente perceber o seguinte, ó, as pessoas pensam a partir do seu modo de produção, a partir das condições materiais da sua existência, né? O materialismo, ele é materialismo porque nós somos o que as condições materiais nos determinam o ser e o nosso pensar, né? Ou seja, uma pessoa que vive em condições que não teve contato nenhum com as sociedades capitalistas, ela é e pensa muito a partir da maneira como as pessoas produzem as suas coisas, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Quando os conquistadores da América, os descobridores da América chegaram, né, na América e aqui no Brasil também, né?
eles trouxeram objetos, né, instrumentos, ferramentas, por exemplo, machados, né, e ofereciam esses machados para os índios, né, porque eles viam que os índios eles usavam os instrumentos para derrubar as suas árvores, para fazer as suas coletas e tal. E aí, os portugueses achavam, aqui no Brasil, né, que quando eles dessem machados para os índios iriam derrubar muito mais árvores, né? Pau-brasil, que era o grande, se tornou rapidamente, né, um grande produto a ser comercializado na Europa, né? Eles achavam que os índios iam derrubar muitas árvores, né? Porque os índios derrubavam árvores. Só que o que aconteceu, né? Os índios usavam o machado, então se eles demoravam lá antes 3, 4 horas para derrubar uma árvore, né? Tirar a lenha, enfim, fazer o uso daquela árvore, gastavam 4 horas, com o machado eles gastavam 20 minutos. E os portugueses achavam, bom, se eles tiverem machados, eles vão derrubar mais árvores. Mas os índios não faziam isso. Porque o seu modo de pensar, a sua maneira a sua visão, as suas crenças, dizia que eles precisavam de somente uma determinada árvore, não precisavam de mais árvores, né? Então eles não precisavam derrubar mais árvores, né? É por isso que eles não eram adeptos àquele trabalho que os europeus achavam que eles iam fazer, né? A ideia de explorar as riquezas naturais do Brasil, né? Essa foi uma ideia europeizada, mas não era uma ideia dos nativos do lugar, né? Que não tinham essa visão. A sua maneira de pensar, ela era condicionada pelo modo de produção que eles tinham aqui, tá? Então, esse método, ele serve até hoje, pessoal, né? Se a gente quer saber como as pessoas pensam, né, uma forma é você analisar a maneira que elas produzem aquilo que atende às suas necessidades materiais, tá? Bom, eu vou parar por aqui, pessoal, e pela função da hora, e eu quero fazer um encaminhamento ainda antes, né, do encerramento da aula, tá? Eu teria mais... sim, eu esqueci de falar uma coisa bem importante. Não, isso aqui eu quero falar, né? Um dos temas bem importantes do pensamento do Marx é o tema da alienação econômica, né? Vocês provavelmente viram esse filmezinho aqui, ó, Tempos Modernos, do Charles Chaplin. Já viram, pessoal? Na escola, aí no ensino fundamental, já viram esse filme Tempos Modernos? Ou aí no ensino médio, alguém já passou esse filme para vocês? Não. Vocês não podem sair, gente. Eu vou vi. dizer assim. Sim, alguém falou alguma coisa? Eu já vi. Quem que é o eu? Tainan. Tainan. Tu já viu na escola? Uhum. Esse filme mostra, né, assim, a lógica de trabalho, né, nas indústrias aí da primeira metade do século XX, né? O Chaplin fez brilhantemente aí uma análise sobre o que acontece quando a pessoa ingressa numa linha de produção, né? A gente acha que a linha de produção da indústria é uma coisa do século XIX. Não é verdade, né? O Rolante é um exemplo, né? Aí uma das principais bases econômicas é a indústria, né? O setor da indústria calçadista. Mas vamos pegar assim 2 exemplos, né? Vamos se focar nessa noção assim de trabalho alienado, né? O que o Marx quer dizer com alienação econômica, né? E o que isso tem a ver com aquilo que eu estava falando antes, né, do materialismo histórico, né, que as nossas ideias elas são resultado da maneira como a riqueza é produzida no lugar que a gente vive, né? A alienação econômica é quando o sujeito se perde naquilo que ele está produzindo, quando ele não consegue se identificar naquilo que ele está fazendo, né? Vamos pegar o caso da Coco Chanel. A Coco Chanel se identificou naquilo que ela fez. Se identificou tanto que aquilo que ela fez, o produto, o resultado daquilo que ela fez, leva o seu nome, até hoje, apesar de já estar muito tempo morta, né? Acho que nem tanto tempo assim. Mas nas sociedades capitalistas, predominantemente industriais, ocorre um fenômeno que o Marx chama de alienação econômica. O que é alienação econômica? É você se transformar alheio àquilo que você está fazendo. É você fazer algo mecanicamente, né? A alienação econômica é a crença de que as mercadorias são coisas que existem independentemente do trabalho para produzi-las e que possuem um valor em si mesmas, valor que aparece no preço que lhes foi dado. Então, assim, ó, eu vou dar um exemplo para vocês. Ó, eu tenho um smartphone aqui da Samsung,
tá? Esse aparelho, eu paguei um valor por ele, né? Já faz tempo já que eu tenho ele, tá? Eu paguei lá X reais, né? Só que ele não é só esses reais. Para fazer esse smartphone, foi necessário uma linha de produção. Estão vendo aqui, ó? Aqui tem um exemplo, né? Ó. Essa aqui é uma linha de produção de aparelhos da Apple, da fábrica Foxconn. Acho que eu já mostrei essa fábrica para vocês. Né? Essa fábrica, ela emprega hoje na China em torno de 700 mil pessoas, né? Que elas ficam ali fazendo componentes, né? Está aqui, tá vendo? Ó, esse camarada que está aqui fazendo uma partezinha, essa aqui que está fazendo outra coisa, enfim, todos esses sujeitos aqui, eles estão colocando um pouquinho deles nesse aparelho. Então, eu não estou comprando somente o aparelho. Eu estou comprando um pouquinho da humanidade de quem o fez. Estão entendendo, pessoal? Ele não é um produto que simplesmente está aí, né? Não é quando você vai numa loja, você vê um produto e você, é um tênis, é uma camisa, é um carro. Não é só isso. É parte de alguém, né? Então, quando eu tenho, por isso que essa é uma ideia muito interessante do Marx, né? Ele que desenvolve essa ideia num livro chamado Ideologia Alemã, né? Esse termo da alienação, esse tema da alienação, é um dos temas, né, desse livro, a Ideologia Alemã. O Marx desenvolve a ideia de que as pessoas elas esquecem que quando elas têm um produto, elas não estão comprando somente o produto físico, mas elas estão comprando um pouquinho de alguém. E se eu sou uma pessoa que somente faz produtos que levam a marca por exemplo, do dono da empresa, por exemplo, da Samsung, né? Eu comprei da Samsung, né? Ou eu trabalho na Samsung, ou eu trabalho na Apple, ou eu trabalho em tal lugar. Eu estou colocando um pouquinho de mim numa marca que não é eu. Consegue entender isso, pessoal? Eu me torno alheio a mim mesmo. Eu estou produzindo para um outro. Eu recebo um valor em troca por isso. Mas esse valor que eu recebo em troca, ele é meio arbitrário. Ele assim ele não tem uma lógica aparente. Mas ele é resultado de um outro termo que eu não vou entrar aqui hoje na aula, porque daí sim a gente se entender mais, né? Que é a chamada mais-valia. Então, por exemplo, aqui, ó, o fabricante ele está levando uma parte da riqueza dessa pessoa aqui, né? O dono da fábrica, que é o dono do meio de produção, né? Ou os donos, eles estão levando um pouquinho da humanidade desse sujeito aqui. Essa forma, a China é um exemplo fantástico disso, né? A China ela consegue produzir tanto com preço tão barato porque as pessoas elas estão abandonando. A China está passando por um processo de migração do interior para grandes cidades, né? Então, um camarada do interior da China que não era acostumado a ver dinheiro, que nunca via dinheiro, consegue um emprego numa fábrica da China, ganhando, sei lá, $1.000 por mês, ele se transformou em um milionário da noite para o dia, né? Não, ele ganha bem menos que isso, né? Ele deve ganhar uns $200, não 1.000. Ele deve ganhar uns $200 hoje, né? Esse camarada, mas para quem não recebia nada, é uma mudança radical, né? Ele está abandonando aquele modo de vida do interior da China e indo para essas grandes cidades conseguir um emprego numa indústria. E aí a China consegue vender. Esses dias eu vi um absurdo, né? Nessas lojas aí que vendem produtos da China, né? Tem até cuia, essas cuias enfeitadas. Eu lembro que uma vez me chamou uma atenção, aí no IF tinha um pessoal que levava chimarrão para aula, e levou uma cuia toda enfeitada, cheia de pedrinhas e tal. Essas coisas são feitas na China. Cuia, pessoal, cuia de fazer mate aqui no interior do Rio Grande do Sul é feita na China, né? Olha que coisa doida, né? A China consegue fazer isso a preço de banana. Por quê? Porque, de certa forma, ela consegue encontrar uma mão de obra barata, né? Que ganha pouco dinheiro e que abandona completamente o seu modo de vida, né? Imagine o camarada do interior da China, da noite para o dia, passa a viver, né, dentro de uma grande fábrica, né? Em troca, ele recebe dinheiro por isso. Ele consegue algumas coisas, muitas coisas boas, mas é como se fosse assim, mudou completamente o modo de pensar dele. Muda completamente quem ele é, tá? Ele se transforma num sujeito alheio a ele mesmo, né? Os seus valores, as suas crenças, os seus costumes, né, sua trajetória, tudo isso se torna alheio a ele mesmo. Bom, eu teria mais coisa para falar para vocês, né? Mas eu vou parar por aqui.
ainda ficou de fora o conceito de praxis, né, e consciência política, mas a gente vai ver isso num outro momento. Tá? Pessoal, algum comentário, algo que vocês gostariam de falar? Foi um pouco maçante hoje, né? Mas, enfim, deixa eu fazer rapidamente aqui a chamada, tá? Eu vou encerrar a gravação, pessoal, mas vocês não saiam da chamada, tá bom?